João Vitor Peixoto. A vacinação para todos os grupos há de ser anual para evitar novos surtos, uma vez que quem tomou as 2 ou 3 doses não tem previsão de novas aplicações e a imunidade pode ter um prazo de validade no nosso sistema. E aí a Márcia também complementa. A terceira dose deverá abranger demais grupos também? Valeu, pessoal, pelas perguntas. Excelentes perguntas e eu consegui alguns dados aí para a gente basear melhor a nossa resposta aqui e a explicação, tá bom? Me digam aí se vocês também têm dúvidas, né? O que eu tenho visto é que muita gente, assim, a grande maioria da população brasileira tá com um senso comum, tá? É um senso comum de que nós vamos ter que nos vacinar todo ano. Eu tenho visto muitos artistas falando isso, muita gente leiga falando isso, pessoas assim, discutindo em entrevistas, assim, conversa de bar mesmo, falando: ah, cara, eu acho que nós vamos ter que nós vamos ter que tomar vacina todo ano, e é isso aí, e tudo mais. É, eu não me preocupo com essa opinião, não, e tudo, mas do ponto de vista científico, não faz sentido a gente afirmar isso agora, porque a gente não sabe como que vai ser as coisas lá no futuro. Pode ser que a imunidade dessas vacinas aí, elas sim diminuam e a gente tenha que dar doses de reforço, mas é muito importante dizer, do ponto de vista científico, de que não há é, nenhuma evidência suficiente para justificar doses adicionais em pessoas que produziram uma boa resposta. Então não há evidências para justificar doses adicionais em pessoas que produziram boa resposta. Há evidências suficientes para justificar uma nova dose em idosos e imunossuprimidos que não produziram resposta imune satisfatória, tá? Então isso é bem definido, beleza? Queria agradecer aqui ao Renan, que se tornou membro. Muito obrigado, Renan. Eu separei aqui um estudo para a gente analisar, tá bom? Então o que aconteceu? A partir esse debate aí sobre se a gente vai vacinar todo ano, se tem realmente que dar uma terceira dose para todo mundo, se a gente vai precisar dar doses de reforço para pessoas que não produziram resposta, isso movimentou a comunidade científica muito quando a gente viu que a variante Delta, né, ela era muito transmissível, extremamente transmissível, e o que a gente precisa entender quando a gente está falando de vacinas é que vacinas, elas não trabalham sozinhas, elas trabalham em conjunto com outras medidas, como mitigação da transmissão. Então, se a gente não diminuir a transmissão enquanto a gente vacina, não adianta você vacinar 98% das pessoas. Aqueles 2% que sobraram sem vacinar, eles vão ser o que a gente chama de drivers da transmissão. São eles que vão direcionar a transmissão e reativar a epidemia. Se a gente tiver um vírus muito transmissível, significa que a gente precisa vacinar cada vez mais pessoas. Então, nenhuma vacina vai proteger 100%, falha total de comunicação quem falar isso, tá? É inclusive isso que está nutrindo até hoje o discurso anti-vacina. Então, nenhuma vacina vai proteger 100%. E quanto mais transmissível o vírus for, mais pessoas vão ter que ser vacinadas. Então, hoje, com a variante Delta, é utopia falar que a gente pode reabrir com 60%, reabrir assim, né? Voltar à normalidade, porque reabrir não tem mais isso. Voltar à normalidade com 60%, 70% da população vacinada, como era antigamente. E aí vão falar, Lucas, mas mentiram para nós. Vocês falaram, cientistas falaram que quando atingisse 70% da população vacinada, a gente ia voltar ao normal. Pois é, mas ninguém imaginava que ia surgir uma variante com um dobro de transmissão, que era a Delta, né? Que hoje já domina no Brasil. Então, coloca isso na cabeça. Vacina funciona junto com transmissão, ou seja, redução de transmissão. Você só funciona se você reduzir transmissão, tá bom? Então, dito isso, vamos aqui para o estudo para a gente entender. O que é isso? Aqui são considerações sobre os reforços, né, na imunidade a partir de vacinas da Covid. Então, é um trabalho que ele é um viewpoint, ou seja, um ponto de vista, tá? Escrito por vários especialistas em diversas áreas. Aqui tem especialista do FDA americano, tem imunologista, tem vacinologistas, tá? Tem professores e professoras aí de grandes universidades do mundo. Então, eu não cliquei aqui, mas tem vários autores. Então, não é uma opinião de uma pessoa aleatória, é um estudo que foi feito baseado em evidências e traz ali o que eles pensam. Então, para que serve viewpoint? Tá? Esse tipo de estudo aqui. Para posicionar cientistas. Tipo assim, se você está com dúvida, você é cientista, você vai nesses viewpoints porque os maiores especialistas da área juntam-se para falar qual que é o problema aí que está rolando. Qual que é a nossa opinião formal sobre essa situação? Então eles fizeram considerações aí sobre esses reforços na vacinação. E aí eu destaquei algumas frases dentro do estudo. O estudo está na descrição, se você quiser ver, tá? A tradução na íntegra lá. Eu traduzi aqui
Então eles falam, mesmo que uma nova dose reduza o risco da doença grave no médio prazo, as vacinas poderiam salvar mais vidas se fossem aplicadas em quem não foi vacinado ou não desenvolveu proteção adequada. Então, o que, que eles. Primeira premissa aqui que eles estão falando. Não adianta a gente querer vacinar pessoas com terceira dose, sendo que tem gente não vacinada em risco. Entendeu? Então, a primeira coisa, vai ter que tomar vacina todo ano? Não sei. Pode ser que sim, mas primeiro a gente precisa pensar em quem não está vacinado. E aqui eles não estão nem falando a nível de país, eles estão falando a nível de mundo, tá? Porque se a gente pensar só regionalmente, a gente pensar só no Brasil, a população brasileira pode estar 90% vacinada. Se na África estiver circulando o vírus a rodo, uma hora surge uma variante lá que escapa de vacinas. É sempre assim. Normalmente você tem essas mudanças genéticas acontecendo no longo prazo, não é coisa de um dia para o outro, né? Mas se o vírus circula muito, a gente acelera esse processo e isso pode acontecer. Então não adianta só vacinar, ficar dando dose de reforço sem acabar com a pandemia em outros lugares do mundo. Até por isso que ela chama pandemia, tá? E aí eles colocam, isso inclui populações idosas, imunossuprimidas ou pessoas que receberam vacinas de baixa eficácia. Então, ignorem toda a política lá que rola em cima da Coronavac, porque é uma vacina de baixa eficácia, beleza? É uma vacina que atingiu aí 50% de eficácia para caso leve, né? Ignora isso. O que os cientistas, os mais conceituados cientistas da área, estão falando é que provavelmente pessoas que tomaram vacina e não produziram uma boa resposta, que são a população idosa e a população imunossuprimida, que já está definido isso, a ciência já viu isso, não produziram boas respostas, nem com as vacinas mais eficazes, Pfizer, Moderna, e pessoas que receberam vacina de baixa eficácia. Por quê? Se eu estou dando uma vacina de baixa eficácia, ela pode ser extremamente eficiente para reduzir caso grave. Tá? Só que se eu coloco uma pressão muito grande, aí lembra do que eu falei no início. Se você tem muita transmissão, você, com uma vacina de baixa eficácia, você não consegue segurar a mortalidade. Porque ali, naquela grosso de pessoas que se infectam, algumas vão morrer. E você quer, qual que é o nível aceitável de morte? Entendeu? Então, pessoas que receberam vacina de baixa eficácia, e aí eu já coloco um pouco da minha opinião, não é mais ciência aqui, a minha opinião é, provavelmente, adultos que receberam Coronavac, provavelmente vão receber terceira dose. Porque já estão vacinando profissional de saúde, já estão vacinando idosos, sempre teve essa discussão. Então, a minha opinião pessoal é que em 2022, eu e outras pessoas que receberam Coronavac provavelmente serão vacinadas com terceira dose. Por quê? A gente viu ao longo do tempo que a efetividade dessas vacinas, ela realmente é um pouco menor para doença leve. E pode ser que no futuro essa efetividade caia e isso signifique aí uma diferença em relação a outras pessoas vacinadas. Mas ainda é muito cedo, por isso que eu não posso confirmar, é apenas uma opinião. Beleza? Beleza. Então vamos lá. E aí eles continuam o estudo. Apesar de os benefícios do primeiro esquema vacinal claramente superarem os riscos, e aqui vem uma discussão que eu tenho certeza que se tem alguém aí que é anti-vacina no chat vai começar a falar. Porque olha só. Apesar de os benefícios do primeiro esquema vacinal claramente superarem os riscos, pode haver riscos adicionais não mapeados em dose de reforço, especialmente em vacinas que geram reações imunomediadas. Quais são essas vacinas? Vacinas de RNA mensageiro, tipo Pfizer, Moderna, que geram, por exemplo, miocardite ou trombose no caso da AstraZeneca aí. São casos raríssimos, lembrar isso, importantíssimo lembrar sempre que são casos raríssimos, mas você ficar dando doses de reforço sem ter estudos amplos sobre o benefício dessas doses, não faz sentido. Então, de forma muito franca com vocês aqui, o que os especialistas estão falando não é que a dose de reforço vai gerar uma resposta imune e vai ser prejudicial. É que, enquanto não há necessidade, ou seja, enquanto a gente não tem evidências de que a imunidade está caindo, não precisa da dose de reforço. Só da dose de reforço em que a gente já sabe que precisa, que são os idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde, tá? Aplicações de dose de reforço em massa só devem prosseguir se houver claras evidências de que são apropriadas. E, finalmente, apesar de vacinas serem menos efetivas contra o contágio ou transmissão em relação à prevenção a caso grave, em populações com altas taxas de vacinação, quem são os maiores propagadores da transmissão são os não vacinados e são eles que estão em maior risco. Então, por mais que imunidade das vacinas possa cair no longo prazo, por mais que você tenha ali uma queda de anticorpos, a gente sabe da parte de imunologia que o nosso sistema imune é muito bom em guardar memória imunológica. E quem não se vacinou
Por mais que as vacinas não impeçam totalmente a transmissão, quem não se vacinou, normalmente, tá? Segundo o que os estudos mostram aí, são os propagadores da Covid. São eles que estão permitindo com que a pandemia dure por mais tempo, ok? É o que as evidências estão mostrando, as evidências mais recentes. E também são eles que estão em maior risco. Não adianta você, quando você compara um grupo vacinado e um grupo não vacinado, quem não está vacinado tem maior risco de ficar doente. É simples assim.